Olá, estamos de volta. Então, estávamos falando sobre os nossos elementais. Então, muitos dos nossos irmãos extraterrestres, gente, não por maldade, volta a salientar isso. A gente pode usar a nossa vida como exemplo. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas, não por maldade, por ingenuidade, por não saber das coisas, e erramos. A gente brinca que errar é humano, eu brinco diferente, errar é cósmico, não é humano. Porque se fosse apenas humano, seria só aqui o problema, aí o cosmos está cheio de problemas. Se o problema fosse de ordem apenas humana, não existiriam anjos caídos. Logo, a falha primordial não está em nós. Ela vem de muito mais longe. Com calma eu vou explicar a falha primordial, mas não é o momento porque é um assunto muito pesado. Então, com calma eu vou primeiro abrir muitas coisas para vocês entenderem, porque os meus leitores, as pessoas que já me conhecem esses últimos 10 anos, sabem do que eu estou abordando, mas muitos de vocês são novos, é a primeira vez que estão me vendo, então eu tenho que ir com certa cautela para vocês poderem entender gradualmente o processo que ocorreu cosmicamente, que se reverte sobre nós internamente. Então, da mesma forma que nós cometemos falhas humanas, cometemos erros por vários fatores, os nossos irmãozinhos lá de cima também cometeram essas falhas e ficaram presas no campo magnético da Terra. Exatamente para responder karmicamente, que é um conceito também que a gente tem que estudar melhor, pelas suas interferências no livre-arbítrio da humanidade, principalmente na manipulação genética que deu origem à raça humana da Terra. Então, esses mestres da Fraternidade Branca, como Sananda, Elmória, Sanat Kumara, Hilarion, Rovena, Mãe Maria, Kuan Yin, uma infinidade de irmãos espirituais, são avatares, uma grande parte esteve encarnada na Terra, que por conhecer a dificuldade humana estão hoje, como Chohans, ajudando nas hierarquias espirituais para a evolução da espécie humana, para que ocorra uma coisa chamada consciência. Muitas pessoas têm publicado livros, Operação Resgate, que os nazis vão vir e vão pegar todo mundo pela orelha e levar embora. Não, isso é uma ilusão. O que nós temos que mudar primeiro é a consciência interna, a postura humana. Não adianta nada você pegar uma caixa de maçã podre e jogar num novo planeta onde há maçãs limpas. Tudo vai apodrecer de novo. Então, as maçãs podres ficam aqui. E aqui elas se transformam numa maçã de verdade. O trabalho de toda a hierarquia espiritual que vocês conhecem, dos colegas que apresentam aqui, dentro da linha da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, do Seixinoe, não importa. É procurar que vocês entendam que se não houver a reforma íntima, interna, nada muda. Ninguém vai nos salvar do nada, de mão beijada, porque a gente tem lindos olhos. Não. O salvamento vem de dentro pelo merecimento, pela postura, pela integridade, pela ética moral. É isso que os mestres buscam em nós. Eu sempre digo uma coisa bem séria. Médium picareta e entidade picareta. Então, procurem, na jornada de vocês, pessoas íntegras. Pessoas que tenham integridade, que possam somar a vida de vocês e não dividir. Dentro do caminho da confederação é a mesma coisa. Porque há muitas pessoas que se dizem canais, mas as atitudes do dia a dia dizem o oposto. Então, o grande aprendizado que eu tenho tido nessa minha jornada esses últimos anos é a mudança interna. É aprender a respeitar o próximo como a nós. É aprender a entender que cada cidadão, cada pessoa, as pessoas que estão atrás das câmeras agora, são uma parcela de Deus. Assim como eu também sou uma parcela de Deus. Em aprendizado. Cada um com suas dificuldades, com seus problemas econômicos, emocionais, profissionais, que nós sabemos que existem, é óbvio. Mas cada um tem um aprendizado. Eu não estou falando de karma. Deixemos o karma do lado. Deixemos o lado bom. O dharma. Aprender. A vida é uma escola. Assim como nós aqui estamos aprendendo hoje, os nossos irmãos espaciais e os nossos espirituais que estão ao nosso redor aqui me observando e observando vocês nas câmeras também estão aprendendo. Porque ninguém nasceu sabendo.
A função nossa, como um ser no universo, é aprender a cocriar em Deus. O que é cocriar em Deus? Amar sobre todas as formas e sobre todas as expressões a Deus, portanto, o universo. Amar significa reconhecer que o papel, cada folha desse livro de celulose, por exemplo, veio de uma árvore. E os átomos dessa celulose, dessa árvore, é Gaia, é Deus. Deus é um átomo, Deus é o cosmos. Quando eu aprendo a integrar minha consciência ao conceito que Deus é o tudo, eu aprendo a respeitar e amar uma formiga, uma barata, um rato, um cachorro, um gato, um cavalo, um ser humano. Aprendo a respeitar os deuses ou os extraterrestres. Aprendo a entender que a vida é uma dádiva divina de Deus, porque Deus é vida. Então é aí que eu começo a fazer parte da consciência da Confederação Intergaláctica. É aí que nós nos aproximamos dos mestres ascensionados e começamos a canalizar essas informações, desde que o ego não tome conta de nós. O maior inimigo nosso, meus amigos, é o nosso ego, somos nós mesmos. Nós somos um servo da luz. Nós não somos o Todo-Poderoso. Algum dia talvez sejamos, mas no momento atual somos um servidor da luz. Alguém que está para trabalhar a serviço da fonte. Então, os mestres, os orixás, as hierarquias espirituais, por exemplo, uma hierarquia extremamente importante, que tem me ajudado muito, Bezerra de Menezes, na área da cura quântica e orixá reiki. Sem essa hierarquia médica, não poderia fazer as cirurgias que eu faço eventualmente. Então, eu devo muito ao nosso bem-amado irmão Bezerra de Menezes, que é um ser ascensionado. Que ele sozinho é responsável por mais de 450 mil médicos etéricos só no Brasil. Só que eu trabalho com ele com amor, com carinho, com respeito. Ele trabalha para Mestre Hilarion. Então, hierarquicamente, não há diferença ao servir. A nossa proposta no nosso programa é ajudar a desmistificar conceitos. Nós podemos trabalhar com Pena Branca, que eu adoro, eu sou discípulo do Pena Branca de coração, conheço Pena Branca há mais de 30 anos nesse país, e nada me impede que eu trabalhe com o Caboclo Pena Branca, com o Comandante Astar, com o Starher, com o Sananda, e tenha de repente do meu lado um tranca-rua me dando orientação, olha, está errado isso. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Todos representam uma partícula de Deus. E cada um deles tem algo a nos ensinar. Isso é fundamental. Então, os nossos guias espirituais nos ensinam e aprendem com a gente também. É uma troca constante. É o caso dos nossos amparadores. Então notem que eu estou abordando várias coisas distintas, porque tudo isso é uma coisa só. E tudo isso é que nós vamos gradualmente tratar no nosso programa. Eu vou mostrar alguns livros, só para vocês terem uma noção de alguns materiais que eu já tenho, relativos aos trabalhos nossos aqui. Então, esse aqui, por exemplo, foi o meu primeiro livro publicado no Brasil em 98, pela editora Madas, Confederação Intergaláctica, esgotado em todos os lugares, tá? Que é o título desse programa. Tá? Esse aqui é um best-seller que esgotou em pouco tempo, que fala sobre os comandos estelares, sobre os mestres, sobre os anjos caídos. Além desse, temos um outro livro fantástico, que eu vou revelar para vocês, que é o Saint Germain, segundo livro da Amadas, da minha autoria. Esse livro trata de decretos e técnicas de limpeza e transmutação pessoal. Para as primeiras pessoas que mandarem e-mail para o e-mail da nossa TV Espiritualista, vocês receberão esse livro gratuitamente, assim como o Orixá Reiki também, que está esgotado. Eu tenho algumas unidades ainda. Vocês terão direito a vir retirar aqui na rádio, conforme e-mail, esse livro, tanto o Orixá quanto o Saint Germain. Tá? Então são doações para que vocês tenham acesso a livros que estão em falta no mercado. Fora isso, um livro novo, muito importante, Tratado de Cura Quântica Estelar,
editado em Portugal, porque eu tenho uma editora em Portugal com um amigo, então estou publicando muita coisa lá. Esse livro é a nova versão da Cura Quântica Estelar, revisado, quase 500 páginas, totalmente colorido, não disponível no Brasil no momento, mas pretendo em breve disponibilizar para os nossos correspondentes por e-mail esse livro, que trata de todas as técnicas cirúrgicas do Cura Quântica, todos os símbolos do nível 1, 2 e 3 e várias estruturas da área de cirurgias. Tá? Bom, há uma infinidade de livros, um de curiosidade, que eu sei que todo mundo já me perguntou por e-mail, esse é o Comandante Asa Shera, o livro Operação Resgate, a Ajuda que Vem do Céu, livro escrito em 97, canalizado do Mestre Kuthumi e Mestre Hilarion também e Mestre Lanto. Aqui vocês têm várias explicações sobre o que é realmente a Confederação Intergaláctica. Bom, depois, com o tempo, vou mostrar os outros livros, são muitos livros, se quiserem, em leque, talvez. Então aqui, Comandos Estelares, o livro também já é esgotado, pela Madras, não está mais disponível no momento. Mas as pessoas lembram, vocês acham isso aqui no sebo. Esse aqui é o Cura Quântica original, que é editado pela Madras também. Aliás, se vocês ligarem para a Madras, vocês conseguem alguns exemplares perdidos no estoque deles lá. Com certeza é só pedir para o pessoal que apareça. Esse foi feito em Portugal agora, é um livro fantástico sobre a origem da fraternidade. É um livro aqui de pergunta e resposta. Então, tudo que vocês querem perguntar está aqui dentro e a resposta canalizada. Esse é o livro de Jesus Cristo, Canalizações de Cristo, explicando o processo de Jesus e de Micah aqui na Terra. Esse é o Confederação Intergaláctica, versão brasileira, que já tem a versão europeia. Tá? Esse aqui, na capa, é o Yaslon Yas, um outro ser que eu canalizo. Esse aqui é um livro que conta a história do Stahel na sua última ascensão crística há 18 milhões de anos atrás. Também existe na Madras ainda, vocês podem buscar na Madras. E esse é um outro livro esgotado que eu fiz com a minha mãe, a falecida Carmen Romo, que também é de 98, eu acho, pela Madras. Não existe mais, mas vocês poderiam tentar na Madras, talvez exista alguns estoques ainda. Tá? Então esses aqui são alguns dos trabalhos que eu já publiquei no Brasil e no exterior, para relembrar algumas pessoas que andam procurando coisas. Muitas das informações estão no meu site, Staher. Mas voltando ao nosso tema do programa. Então, a função da Confederação Intergaláctica é ajudar a humanidade a tomar consciência. A consciência está sendo desperta pela frequência de Schumann, pelo cinturão de fótons e por muitas mudanças que estão ocorrendo, que obviamente a gente vai tentar abordar no decorrer dos próximos programas, porque o nosso tempo é limitado. No decorrer de toda essa história, eu quero ajudar vocês a lembrar de uma coisa muito importante. Todas as linhas religiosas ou filosóficas têm como objetivo nos unir a Deus. Deus não quer discípulos, Deus quer pessoas unas a Ele por convicção, por conhecimento, não por fanatismo. Então é importante que nós separemos o fanatismo da convicção. Todas as linhas filosóficas, independente do nome, nos levam a um nível de consciência superior. Basta saber como fazer isso. Então, aos poucos nós vamos trabalhar com isso. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa.